E então, vamos ver agora as características de um capelão. E quem vai ler para nós, junto com você, é o apóstolo Jackson, tá certo? Então, leia junto com o apóstolo Jackson as características de um capelão. Leia comigo. Característica de um capelão. Primeiro, ter o chamado para ministrar. Segundo, ter compaixão pelas almas. Terceiro, ter a vida santificada. Quarto, ter vida consagrada. Mateus 17, 14 ao 21. Quinto, amor pelos aflitos. 6, ter conhecimento bíblico. 7, ter fé e crer que o Senhor é capaz de operar. 8, simpatia e cortesia ao relacionar com doentes e detentos. 9, saber ouvir com atenção. O enfermo precisa ser ouvido. 10, ter espírito de misericórdia. E 11, ter talento, humildade, submissão às autoridades. 12, respeitar os regulamentos. 13, cuidar bem da sua aparência pessoal. Então, como nós vimos aí as características do capelão, nós vamos agora falarmos de algumas características, né? Não vamos falar de todas, vamos falar só de algumas, para que você entenda a importância que é das características de um capelão, tá certo? Efésios 4:11. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Como a pastora Luciana acabou de ler em Efésios 4:11, 12, né? 4:11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para pastores. E outros para evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento e para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que o Senhor Jesus, Ele nos chamou para fazermos a sua obra na qualidade de evangelista. Então, você, capelão, hoje está sendo formado para trabalhar na obra do Senhor na qualidade de evangelista. Tá? Para quê? Para que venhamos edificar o corpo de Cristo. Então, quero falar um pouco sobre essa questão da evangelização. Às vezes a pessoa vai na rua, pega um panfletozinho comprado numa papelaria, dá na mão de um irmão, dá na mão de uma outra pessoa, e aí ela diz assim, poxa, hoje eu evangelizei. Não. Isso não é uma verdadeira evangelização. Isso é um convite, isso é uma panfletagem. A verdadeira evangelização é como a que Jesus fez no poço de Samaria com aquela mulher samaritana. Jesus manda os discípulos ir até a cidade comprar pão, e ali o Senhor começa a trabalhar numa evangelização naquela mulher de Samaria. Olha que sabedoria na evangelização. O Senhor Jesus começa pedindo àquela mulher um copo de água. Mulher, me dá água para beber. Me dá um pouco de água para beber. Aí a mulher começa indagando com o Senhor Jesus Cristo. Como sendo tu, pois, judeu, me pedes água para beber, sendo eu samaritana? E o Senhor começa ali a conversar com aquela mulher. Então, o Senhor teve uma sabedoria de como se aproximar daquela pessoa. Às vezes você vai numa cidade, você vai num bairro, você vai na rua e você não tem uma sabedoria de se aproximar de uma pessoa para evangelizá-la. E aí o que acontece? Às vezes você pergunta as horas, né? Que horas tem? Aí a pessoa te responde, são 2h da tarde. Nossa, tá ficando tarde, não é? Eu estou indo para tal lugar. E você, tá indo para onde? Qual é o seu nome? E ali você começa um diálogo com aquela pessoa. E ali você começa uma evangelização com aquela pessoa. Outra maneira também é você, dentro da sua casa, com o seu computador, escrever uma carta no computador, imprimir numa folha Chamex, dobrar aquela carta e sair pra rua e entregar. Ô moço, que horas tem?
quanto? 5h30. Nossa, já tá ficando a noite, né? Já tá chegando a noite. Olha, eu quero te dar isso aqui. Eu quero que quando você chegar em casa, o senhor leia. Não leia agora, leia só quando o senhor chegar, ou a senhora chegar em casa. A pessoa vai levar aquilo na curiosidade de saber o que é que tem dentro daquela folha de chabex. Então, é uma maneira diferente de você evangelizar. A evangelização, ela requer mais tempo, ela requer a atenção da pessoa, que você pergunte, que você se preocupa com a pessoa. E nós, os capelões, nós temos que fazer isso, nos preocuparmos com aquela pessoa que nós estamos atendendo. Então, você, capelão, que está sendo formado hoje, você precisa olhar nos olhos da pessoa, conversar com ela, se preocupar de fato e verdade com aquilo que ela está passando, com as preocupações dela, ter as preocupações dessa pessoa como se fossem as suas próprias preocupações, tá certo? Outra característica de um capelão é ter a vida consagrada. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 21, quem vai ler para nós é a pastora Luciana. Mas você, pegue aí na sua casa, pegue aí onde você está a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 21. Vai lá, rapidinho, pegue aí rapidinho, vamos ler juntos com a pastora Luciana. Pastora Luciana? Mateus 17, a cura de um lunático, a partir do versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos e diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E trouxe com seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazemo-lo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E então, como vimos, aquele pai de família chegou até os discípulos de Jesus e trouxe o seu filho para eles expulsar aquele demônio. Só que você observa que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus e não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí você me pergunta assim: pastora Edneide, o que é que isso tem a ver com o nosso curso de capelania? Você é um capelão, presta uma assistência espiritual. E nós sabemos que o que é espiritual se discerne espiritualmente. E então, para que você venha fazer o seu trabalho espiritual, você precisa estar com essa vida consagrada. E aqui no capítulo 17, em Mateus, Deus está mostrando para nós, o próprio Senhor Jesus Cristo está nos mostrando que não basta só estar na igreja, que não basta só ser amigo de um pastor, de um bispo, não basta só caminhar com eles, com os pastores, com os ministros do altar. Você também precisa estar com sua vida consagrada. E aí o Senhor Jesus fala para aquele pai de família, fala para os seus discípulos: traz o menino aqui. E ali o Senhor Jesus expulsa aquele demônio. E aí os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus: meu Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O Senhor Jesus olha para eles, como muitos de nós fazemos nos dias de hoje: vamos fazer a obra do Senhor. Aí, chegando no local, a gente ora pela pessoa, clama, dá a palavra, a pessoa não aceita Jesus, não aceita o Senhor Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua vida, não se cura e não se liberta. E aí você pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Por que a palavra de Deus não se cumpriu através da minha vida? Por que eu não fiz? Por que não aconteceu comigo o que aconteceu com os discípulos de Jesus, como acontecia com Paulo, como Jesus fazia? Se a palavra dele diz que se eu colocar a mão sobre o enfermo será curado. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os discípulos nessa passagem, nesse contexto. Jesus diz para os discípulos. Jesus fala para os discípulos no momento em que os discípulos perguntam para ele por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Jesus olha para os discípulos e diz, porque esta casta de demônio, ela não se expele senão pelo jejum e pela oração. E Jesus fala para os discípulos, por causa da pequenez da vossa fé. Porque sem fé, meus irmãos, ninguém jejuma. Sem fé você não jejuma. Você observa que as pessoas, elas não vão passar 12 horas de fome só para ficar bonitinho. Não, eles não passam 12 horas de fome. Você, quando quer fazer uma dieta, você come de 3 em 3 horas. Mas o jejum é para matar a carne. O jejum é para a carne ser morta e o Espírito do Senhor Deus crescer na sua vida. Aí o Senhor Jesus falou, é porque vocês não têm fé. Porque se tiver fé como um grão de mostarda, dirá para essa montanha, lança-te daqui para colar e assim acontecerá. Por quê? Porque nós temos que ter fé para jejuar. Nós precisamos ter fé para fazer a obra de Deus. Essa obra de capelania, ela é feita pela fé. Ela é feita com a tua força, com a tua dedicação, com o teu empenho, com os teus jejuns e com as tuas orações. Então não basta só ter uma credencial, não basta ter apenas o teu certificado e não basta somente fazer esse curso. Você também precisa jejuar, você também precisa orar e você precisa vigiar, porque a obra do Senhor Deus, ela é espiritual e o Senhor Deus vai te garantir a vitória, tá certo? Então, a palavra de Deus vai falar que a casta de demônio, ela não se espere senão por meio do jejum e da oração. Então, vamos para o presídio, vamos para o hospital, vamos para a delegacia fazer a obra do Senhor, mas nós vamos expulsar os demônios no jejum e na oração, na presença do nosso Deus, e o Senhor vai nos dar a vitória, tá certo?